Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. É um prazer estar aqui de volta como apresentadora do canal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, se inscreva, ative o lembrete para que você seja avisado minutos antes dos nossos vídeos irem ao ar. E se você ainda não teve a sua dúvida respondida pelo maestro, já deixa aqui nos comentários, que eu tô de olho e muito em breve ela pode aparecer aqui nos nossos próximos episódios. Um beijo, então vamos para as perguntas? Vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Então, de volta à terceira temporada do Hashtag Pergunte ao Maestro, vamos à nossa primeira pergunta. Maestro, primeiramente, feliz em estar aqui de novo com vocês na terceira temporada e ansiosa... Com equipe nova. Com equipe nova, né? Temos que falar sobre os nossos novos... Produtores e editores chiquérrimos. Alex Alves. Cleiton Putzi. Então, sejam muito bem-vindos, viu, a família Pergunte ao Maestro, hashtag Pergunte ao Maestro. Então, bora, né? Bora para a primeira pergunta. Maestro, faz uma série de vídeos explicando as suas obras. Achei ótimo saber um pouco do seu estilo de composição em um dos episódios do Pergunte ao Maestro. Olha, normalmente eu faço um concerto de celebração dos meus... Eu fiz nos 30 anos, às vezes eu faço aqui no estúdio, faço um concerto de composições com as minhas obras e explicando o processo de criação. Eu tenho obras muito distintas, assim. Eu escrevo musical, tenho ópera, tenho música de câmera, canções, músicas para piano. Então são muito diferentes. Na verdade, o que acontece comigo no processo de criação é que eu tenho uma certa dose de inspiração que normalmente é despertada por algum músico, algum pupilo, algum aluno, alguém que eu queira escrever para, né? Então, eu tenho um aluno, por exemplo, que está indo super bem e vocalmente e está muito próximo de mim, está bem pupilinho, aí eu decido escrever uma música para ele, por exemplo. Ou um grupo que eu esteja dirigindo, como foi o coro feminino e o coro masculino de Brasília, ou o ensemble, que eu também escrevi música para eles. Então, isso faz parte. Eu tenho que ter esse mote, eu tenho que ter esse motivo no início para poder escrever. Essa é uma das maneiras. Outra maneira que eu tenho é, às vezes eu me encontro muito sozinho, e especialmente na pandemia isso aconteceu, e a música é uma companheira, então eu às vezes escrevo para que ela me acompanhe. Normalmente são músicas que dizem respeito a sentimentos, né? Então, ira, solidão, amor, que eu posso colocar letra ou não, dependendo do que eu esteja planejando, se é para voz, se é para violino, para trombone, etc. E uma coisa que eu aprendi no meu processo de criação é que quando eu não gosto da música, eu não jogo ela fora. Isso é uma coisa que eu aprendi, eu nunca... A gente fica mexendo às vezes numa música e ela não anda, aí eu deixo ela de lado um pouquinho e aí vou compor outra. E aí depois, quando eu vou rever minhas coisas, eu pego aquela e falo, nossa, agora eu sei como resolver. Então eu nunca jogo nenhum material meu fora, porque eu acho que em algum momento eu vou reaproveitá-lo. Mas composição para mim é um exercício, ele tem que ser feito todos os dias. E como eu não tenho tempo para isso, eu guardo algumas horas da minha semana, pelo menos, para tentar compor. Agora tá bem mais fácil para mim, porque eu tô tendo folga, então algumas folgas nos finais de semana, então nos finais de semana eu fico sozinho e componho. Mas logo a gente vai fazer um concerto de composições, eu já até combinei com o Fábio, para as composições novas da minha ópera especificamente, que eu tô bem afim de fazer. Não sei se o musical eu conseguiria fazer, porque seria um musical muito caro, mas agora, nesse momento, eu acho que eu não teria muito interesse, mas vai estar no meu conceito de composições. E também, na minha turma nova de aperfeiçoamento de cantores, eu estou pretendendo fazer uma composição com eles, em conjunto. Que eles componham alguma coisa e que eles executem essa música no final. E aí eu dou aula de composição, vai ser bem gostoso fazer. Então
Esse é o meu processo criativo. Cada um tem o seu, cada um tem o seu processo criativo. Eu gosto de começar pela letra sempre, quando é música para canto. Quando é música para instrumento, eu penso numa letra, num subtexto. Eu sempre gosto de pensar que existe ali um subtexto para fazer. E eu acho que dos estilos que eu componho, eu acho que acontece de tudo, porque como tem influência barroca, eu acho que minha música tem um pouco de influência barroca, um pouco neoclássica, um pouco impressionista. Eu acho que tem um pouco de tudo, e aí depende do mood daquele dia. Tem dias que eu tô no mood bem Debussy, tem dias que eu tô no mood bem Handel. Eu acho que é isso que altera a minha música. Mas eu não me preocupo nunca em ter primeiro em ter um estilo meu, sabe assim? Eu acho que vários compositores tiveram fases e estilos diferentes. Eu não procuro ter um estilo meu. Eu componho obra anacrônica e tá tudo certo. E não me preocupo muito de alguém reconhecer isto é Marconi Araújo, sabe? Não. Eu não fico muito nas regras. Mas eu adoro escrever sobre regras. A regra da fuga, né? um contraponto bem feito, uma harmonia bem feita, tudo dentro das normas. Eu acho que a música fica mais interessante e menos cerebral, talvez. Não sei. Espero ter te respondido. Como se chama aquele sininho que fica tocando na abertura do seu Frankenstein? Como se chama aquele sininho na abertura do Frankenstein? Esse é fã mesmo, hein, maestra? Nossa, que sininho! Existem alguns instrumentos de percussão na abertura do Frankenstein que são, que eu me lembre agora, instrumentos de percussão, tá? Que fazem um som mais agressivo, que parece um sino, chama beltry. E também tem o Mark III, que é aquele carrilhão. Agora, tem um solo no início da abertura, que é um solo de cravo com glockenspiel, que é um instrumento de percussão. Então, eu não sei qual sininho está repetindo, porque sininho não tem nenhum, mas tem esse som meio sininho, todos eles, né? O glockenspiel tem nota. Então, se tem as notinhas, se é esse que você está se referindo, é o glockenspiel, que é um metalofone pequeno. O carrilhão é aquele som meio Disney, aquele que... E o beltry é aquele que é agressivo. Então, pode ser um dos três. Eu não sei qual sininho que você está se referindo. Maestro, você recomenda o Mindvox só para vocalizes e exercícios ou também para o canto? Se você está cantando uma música extremamente demanding e você quer diminuir massa recrutável nos seus ensaios, por exemplo, vou fazer ensaio com banda. E eu não quero cantar muito. Eu quero me poupar, eu uso Mindvox no ensaio. Porque, primeiro, eu me controlo melhor, os meus colegas de banda vão se controlar melhor, porque eles vão ver que eu tô cantando menos. Toda a parte de som vai ter que se adaptar a essa nova vocalidade. E o sound designer vai ter que entender, o baterista vai ter que entender. Então, na música popular e banda, etc., eu super utilizaria. Numa ópera não, porque você precisa de projeção e você pode marcar a voz sem Mindvox. O cantor de ópera normalmente sabe marcar a voz sem precisar de Mindvox. Ele canta mezza voce ali e tá tudo certo. Mas para aquecimento com certeza. Agora, quando tá muito intenso, o som tá muito intenso, o que eu faço às vezes é abaixar a concha para que ela não fique diretamente na minha boca e eu não fique com o ouvido tão incomodado com tanto som.
mas eu uso sim em ensaios. Principalmente ensaios que estão sem microfone, porque aí para eu não botar muita voz e não me cansar. Normalmente, quando o meu aluno usa Mindvox nos ensaios, os cantores de banda, eles me mandam mensagem dizendo: nossa, mas o ensaio hoje foi tranquilo, não fiz força nenhuma. Porque ele está se escutando, está vendo a sua afinação, está vendo como que a voz funciona, etc, etc. Tá bom? O Mindvox é um acessório especialmente desenvolvido para facilitar a vida do cantor e também a reabilitação e a habilitação vocal. Ele funciona como um retorno ou um monitor individual acústico e auxilia o usuário no processo de treinamento técnico vocal. O acessório faz com que a voz retorne imediatamente aos ouvidos, no mesmo instante que é produzida, enriquecendo as possibilidades de expressão e interpretação vocal. O Mindvox pode ser utilizado tanto para cantores quanto por pacientes fonoaudiológicos no seu processo de reeducação vocal. Para mais informações, acesse o nosso site e nos acompanhe no Instagram. Mindvox, o controle definitivo da sua voz. Maestro, qual o nome do autor mencionado da lutte vocale? Mendel? Fui verificar para ir nessa fonte. O Lampert também fala disso? Sim, o Lampert também fala disso, mas é o Mendel. O Mendel é o cientista que falou sobre lutte vocale. O Lampert só se utilizava desse termo, mas é uma citação do Mendel, tá bom? Maestro, qual o subregistro do belting contemporâneo que tem mais massa recrutável? Soul ou cover belting? O que está rolando aqui, gente? Telefone. Então, telefone, a garrafa faz um barulho. Não, mas calma. Alguém tá te chamando? Não tem telefone aqui. Ah, é lá embaixo, tem uma pinta embaixo. Pera só um pouquinho. Qual o subregistro do belting contemporâneo que tem mais massa recrutável? Soul ou cover belting? Bom, você fez uma pergunta, qual que tem mais massa recrutável? Esses dois que você citou não tem muita massa recrutável, porque eles são belting, certo? O que tem mais massa recrutável é a voz de peito nas meninas e o subgrave nos meninos, é o que tem mais massa recrutável. Mas aí você fala, peito faz parte do belting? Faz. Se você olhar lá no diagrama do Hirano, o registro denso puro faz parte do belting. Você está se referindo a subregistros do belting, ou seja, do registro belting, do registro do meio. Então, aí vamos separar o que é belting contemporâneo e o que é belting. Belting contemporâneo é a técnica. Flageolet é belting contemporâneo? Flauta é belting contemporâneo? É. Flageolet eu uso mais no lírico, mas tudo bem. Flauta, falsete é. Voz de cabeça é. Belting contemporâneo, mas não necessariamente são registros de belting. Qual que tem mais massa recrutável? Cover belting ou soul? Depende. Se o soul... Vou tentar explicar isso de uma maneira mais simples possível. Existem pessoas que na sua conformação de fibra muscular possuem fibras de resistência, fibras que alongam com facilidade e que não têm muita fadiga. E existem pessoas que têm na sua consistência embrionária mesmo, fibras que são muito mais robustas e fortes e que dificilmente alongam e fadigam com mais facilidade. De acordo com o genótipo dessa pessoa, eu vou saber se cover belting ou soul é mais pesado nela ou no outro. Não tem regra. Normalmente, o soul, quando passa da região aguda, ele tem bem menos massa recrutável por um motivo. Como você abre os pilares da faringe para você fazer a meia cobertura, o pilar da faringe está conectado com as aritenoides. Então, as aritenoides se afastam e os CAP, os cricoaritenoides posteriores, têm vamos dizer assim, um avanço um pouco maior. Então, eu afasto um pouco aquela pressão. Então, dá uma sensação de massa recrutável menor. Mas, na verdade, é um fechamento. A gente confunde fechamento com massa recrutável, tá? O covered belting, como eu não tenho essa abertura e é somente elevação velar, normalmente ele vem com mais voz, porque eu associo o cover belting com legit. Legit vem de voce plena e não de soul. E existe essa diferença entre voce plena e soul, já expliquei aqui. É a mesma manobra, é o mesmo som, só que com massas recrutáveis diferentes.
Então, quando eu falo a palavra covered belting, eu estou associando a legit. Então, tanto nos meninos quanto nas meninas. Então, tem mais massa recrutável, porque é o último dos meninos. E as meninas estão cantando muito pouco nele, porque já vão passar para o speaking. Agora, quando eu faço cover do soul, aí eu tenho menos massa recrutável. Cover do soul é um cover belting? É. Só que é um cover belting que cobre o soul, ou seja, que cobre mais belting. E o cover belting cobre um belting mais denso para legit. Então, são dois caminhos de estilos. Dentro do estilo legit, o registro mais agudo dos meninos é covered belting. Então, cobre a voce plena, que tem bastante massa recrutável. Não como lírico, mas tem mais. Dentro da linha belting, eu tenho soul belting e cover do soul da borda densa, cover do soul da borda tênue. Este caminho tem muito menos massa recrutável. Então, finalizando, a resposta seria: cover belting vindo de legit tem mais massa recrutável, soul tem menos massa recrutável, e cover do soul de borda densa tem menos massa recrutável do que o soul ainda. Essa seria a resposta correta. Tá bom? Maestro, por que o fechamento é mais fácil no soul e mais difícil no cover belting? Tomando uma chá, tá? Acabei de explicar, mas vou repetir. Quando você está fazendo soul, você tem um elemento facilitador nas aritenoides, que é a abertura dos pilares. Então, a luta dos músculos que estão fechando com a luta dos músculos que estão abrindo fica mais desequilibrada para os que estão abrindo, cap. Então, diminui a pressão. Por isso o soul é tão gostoso de fazer, por isso que ele é tão gostoso de executar sem tanto fechamento. No cover belting eu não consigo a mesma coisa. Agora, o cover belting, teoricamente, ele não precisaria de tanto fechamento, porque ele precisaria, no legit cover belting, precisaria ir no máximo até Fá sustenido. Acima disso, eu usaria um subregistro avançado. Eu sei que no meu livro eu falo de cover belting até Dó sustenido, mas para um belter é muito mais fácil ele fazer cover do soul. O que ele faz? Ele faz uma manobra de soul, diminui o fechamento e cobre com a cavidade nasal o cover do soul. Então, substitua esse cover belting que você está usando por cover do soul. Vai melhorar bastante. Deixe o cover belting para o seu legit mesmo. Então, o motivo é esse. Abertura dos pilares. Eu posso tentar abrir pilares no cover belting também. Isso também pode funcionar. Mas é meio complicado, porque eu estou pensando em elevação da voz, não é? E não em laterização. Tá certo isso? Lateralização. Eu não sei nem o que é isso, maestro. Lateralizar, tá certo? De lateralizar? De lateralizar? Lateralização, é isso? Tá bom. Lateralização. Então, você está pensando você está pensando lateral, e aí você está pensando no cover belting para cima, para você deixar lateral é mais complicado. Então, sugestão, se você tem dificuldades no cover belting, substitua pelo cover do soul de borda densa, que aí vai te ajudar, e guarde o cover belting somente para as notas mais graves ou médias dentro do legit, tá bom? Maestro, como você resolveria a voz de um aluno que não consegue fazer a borda densa? Algum calling? Aluno. Menino que não consegue fazer a borda densa? Eu acho que aluno aqui tá sendo geral. Geral, né? Talvez. Olha, de novo eu vou falar, cada caso é um caso, né? Tem gente que tem patologias que atrapalham o uso da borda densa. Então, por exemplo, se você tem uma microwave, por exemplo, você pode, se ela for grande, você pode reduzir a sua parte vibrável da prega vocal e ter dificuldade de descer a borda, simplesmente porque você se acostumou desde criança a usar só esse pedaço, por exemplo. O que mais? Se você teve algum problema hormonal, por exemplo, uma espécie de castração química que às vezes acontece em algumas pessoas, você pode ter dificuldade de usar a borda densa. Mas normalmente o uso da borda densa está associado a costumes.
o pai usa pouco, a mãe não usa, e aí o filho fica usando a borda tênue o tempo inteiro. Quando é criança, eu uso sempre esse do imita um gatinho, nhau, 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 e agora imita um cachorrão, uou, uou, uou. O cachorrão é a borda densa. Quando é criança, eu falo isso. Às vezes funciona com adulto também, né? Mas essa própria percepção tem que ser sentida. Então ele sente que no gatinho, nhau, nhau, tá muito levinho. E no cachorro tem mais corpo. Então, seria isso. A borda densa vibra mais no peito e a borda tênue não vibra no peito. Mas eu também não gosto de falar de vibração, porque vibração é ressonância. E aí você fala, deixa a voz no peito e põe a mão no peito, fica parecendo que a sua laringe veio pro peito. E ela não veio pro peito, a sua laringe continua aqui, ela não sai do lugar. Ela mexe para baixo, ela mexe para cima, mas não na cabeça e no peito. Vamos parar de falar essa nomenclatura porque não tem sentido. Joga a voz para a cabeça, aí você pega a sua laringe e empurra até o cérebro, não existe isso, né? Ou joga a sua voz para o peito, empurra a laringe para o peito, não. Isso são termos de 400 anos que a gente usa por quê? Porque é tradicional usar. Mas no meu livro, por exemplo, eu escrevo peito ou denso, cabeça ou tênue, para relacionar a nova nomenclatura que eu tenho com a nomenclatura antiga. Então, pense nisso. Pense que você pode pedir para o seu aluno várias coisas. Você pode pedir, por exemplo, se for uma menina, e aí você pede para ela, como você falaria se você fosse homem? Fala como homem. E aí, beleza? Pode ser que ela acesse a borda densa. Sempre com a voz falada primeiro, depois com a voz cantada. Que ela fala, e aí, beleza? Canta. Aí você fala, não, canta com aquela que você falou, e aí, beleza. E aí, beleza? Você canta com essa, tá? Então, é uma didática que você vai ter que desenvolver. E essa didática vai de aluno para aluno. Mas eu já te dei várias possibilidades aqui, tá? Maestro, como eu sei o que usar e quando usar os filtros? Pergunta difícil. Como eu sei? Como eu sei o que usar e quando usar os filtros? Quase um poema, né? Nossa senhora, você tá querendo um curso de capacitação em uma pergunta do hashtag Pergunte ao Maestro. O curso de capacitação é isso. Quando eu vou usar, por que eu vou usar e como eu vou usar os filtros. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. 90% dos problemas vocais está na fonte. Ou seja, na prega vocal. Filtro interfere na fonte? Interfere sim. Mas eu vejo com a minha experiência que quando o aluno vem com um problema na fonte, eu tenho que eliminá-lo imediatamente. Porque senão ele não consegue cantar. O Garcia já falava isso. Se a fonte não está correta, fechando da maneira correta, você não canta. Tá bom. Aí, às vezes eu mando para doutora Silvia para trabalhar a fonte, para resolver o problema, se é nódulo, se é o quê. Às vezes tem um problema que não vai me deixar trabalhar e não vai ter filtro que corrija. Filtro é uma escolha estética. Então, tem professores de canto que não vão nem falar de laringofaringe. Eles vão dizer, olha, canta com a voz que você fala e aí você coloca aqui, ó, on my own, pretend and here's beside me. E o aluno está escutando a cavidade nasal do professor, que está bem acentuada, a laringe está alta, não há ampliação nenhuma, e ele diz, está alta a minha ressonância, ó. On my own, pretend and here's beside me. Está alta realmente a ressonância. Ela não está tão baixa quanto on, mas estar alta não significa que está com a cor que eu quero. Quem determina a cor é o professor, o gosto do professor e o aluno. Tanto que quando eu tenho alunos que não gostam da sonoridade que eu prego, eu mando para outro. Porque todos os meus alunos, se você entrar no meu Instagram e você vir os meus alunos cantando, você vai ver que todos eles têm um belting robusto. Eles nunca têm esse belting chato, assim. Não tem isso. Eu não gosto disso. Eu acho esse som muito perigoso, mal feito. Eu posso fazer aqui agora. Mas eu sei o quanto de pressão subglótica eu tô colocando para fazer esse som para que ele não me machuque. Porque se eu aumentar um pouco de pressão, eu vou me machucar. Porque a laringe está alta, o som está preso no nariz.
Fora que para tirar isso no estúdio é terrível. O técnico fala, não consigo tirar esse nariz da voz dele. Isso que o técnico vai te falar. Então, eu não gosto desse som. Mas vão existir professores que vão gostar. Então, você precisa dizer. Agora, o que eu não entendo é que o que tem vindo pra mim agora ultimamente. Nossa, nem doeu dessa vez. Porque com o meu professor doía muito. Tô com um aluno agora que ele fala que ele tem medo de ir pro agudo, porque toda vez que ele ia pro agudo, a voz dele doía. A voz doía. Onde doía? Aí eu senti uma dor aqui, assim. E agora eu tô indo e não sinto. Falei, lindão, você não pode sentir dor hora nenhuma. Hora nenhuma você sente dor. Se a sua laringe tá alta e você tá fazendo força e tá sentindo dor, você tem que dizer. Inclusive, os meus alunos, eu vejo que às vezes eles se machucam e eles fazem uma cara de blasé, assim, ó. Mas a cara faz assim, ó. Uenhão. Ou ele faz um... Eu falo, machucou, né? Ele fala, não, tá ótimo. Não diga isso. Diga pra mim que machucou, porque eu ouvi que a sua laringe levantou e você está escondendo isso de mim. Não esconda, não. Sua laringe levantou, você não conseguiu manter isometria de externo-tireoide. Então você precisa me dizer o que está acontecendo aí, especialmente se for online. Porque se for online, eu mal consigo ver o aluno todo, às vezes. Então, precisa que você diga para o seu professor de canto, esse som foi lindo, mas me arranhou inteiro. Eu senti dor e agora eu estou sentindo desconforto, estou sentindo fadiga. Ou, nossa, eu fiz esse som e agora minha voz ficou meio rouca. Diga para ele tem que resolver o problema. Se você chega rouca na aula, já aconteceu várias vezes comigo, várias vezes, minha aluna chega doente, tem uma sinusite, não laringite, uma sinusite, tá com a amígdala inflamada, não consegue fazer lá, chega um pouquinho rouquinha na aula, fala, maestro, eu vim fazer uma aula para ver se sai isso aqui. Sabe, pra ver se desce esse catarro, tudo. A pessoa sai com a voz melhor, ela chega com a voz ruim, eu alongo, ela sai com a voz ótima. O objetivo é esse, sair da aula rouca, tem alguma coisa muito errada. Você não vai pra aula de canto rouco. Eu já contei essa história aqui, que quando eu comecei a dar aula de belting aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, tinha uma menina que vinha fazer aula comigo, que ela falava que só podia fazer aula na sexta, que ela fazia aula na segunda com o professor de belting, ficava rouca terça e quarta, e aí a voz dela só voltava na quinta, então ela queria fazer aula comigo na sexta. Eu falei, olha só, se você fica rouca terça e quarta toda semana, é porque belting é muito potente, né? Então ele diz que faz força mesmo, machuca um pouco, mas depois eu vou me acostumar. E eu falei, olha só, você não vai fazer aula comigo, desculpa. Primeiro, sem exame você não faz aula comigo. Você vai ter que fazer exame. Primeira coisa. Segundo, os dois juntos não vão dar certo, porque nós pensamos de maneira completamente diferente. E aí ela fez exame, ela já tinha nódulo, ela já estava, e o nódulo era grande, ela gritava, e eu tive que mudar toda a voz dela. Deu um trabalho, mas ela conseguiu arrumar. Mas ela falou, nossa, eu não sabia que belting era isso. Pra mim, belting era o som que eu escuto da Idina Menzel, aquele som metálico, meio gritado. Eu falei, Idina Menzel tem um microfonezinho bem aqui, ó, quando ela faz Elphaba. O Wigmaker, que é maravilhoso, que amplifica tudo. Então, você tá bem equivocada. Você precisa de timbre, filtros, e é isso que você vai fazer. Então, o filtro vai ser utilizado para quê? Para pintura da sua voz. Para você encontrar qual é a região de brilho e onde ela é. E mudar de filtro na música pop é super aconselhável. Por quê? Porque fica uma voz diferenciada o tempo inteiro. Você não fica com uma voz monótona. Como no teatro musical, às vezes, você tem que ter uma voz mais monótona. Você está fazendo um personagem que não pode, de repente, mudar de voz. Depois fazer assim. Que parece que ele está possuído por vários espíritos. Então, isso num teatro musical não é legal. Na ópera, então, nem se fala. Na ópera, você tem que estar com a voz toda igualada, do início ao fim. Tanto que é engraçado para o público, quando você assiste uma Traviata, que ela fala com a voz falada dela, todo mundo toma um susto. Porque ela vem cantando com uma voz toda igualada. No meio do espetáculo, ela fala cessarono gli spasmi, rinasci, ou mesmo na carta... teneste la promessa, la disfide ben luogo. E aí você escuta aquilo e você fala, oi? Mas ela não veio cantando com uma outra voz o tempo inteiro? A voz falada não tá junto com a voz cantada. Algumas fazem lindamente, tá?
Algumas fazem lindamente, juntam, em vez de elas usarem a voz de peito, elas usam registro médio e conectam o registro médio, que é bem bonito. Mas não é o normal, então a gente toma um susto. Então na ópera tá tudo igualado. Promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito e Ro migliora. Alfredo in stranio suona. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi! Meritate un avvenir migliore. Giorgio, Germain. E tardi! Attendo! Ne a me giungon mai! Come son mutata! Ma il dottore... Agora, no teatro musical eu posso ter algumas mudanças de humor. Também um filtro não pode mudar tanto assim no personagem. Agora, às vezes você faz mais de um, né? No Lemis, cada pessoa fazia 17 personagens, 15 personagens. Aí ele pode mudar o filtro a hora que ele quiser para cada personagem. Mas dentro de um personagem. Agora, no canto pop, você vai ver a Aretha Franklin mudando de cor, de vogal em vogal. A Whitney Houston também, porque elas querem pintar a música. O sentimento da música vem pela pintura dos filtros. Tá bom? Então não tem como eu te ajudar aqui assim. Tudo depende de fonte está bem, tá tudo certo na fonte, começo a usar todos os filtros. Laringofaringe, orofaringe, rinofaringe, cavidade nasal, cavidade oral, e agora vou mexendo com eles para discutir. Se eu tenho muita cavidade nasal, talvez usar uma cavidade antagônica como a rinofaringe, talvez me ajude a tirar um pouco da nasalidade. Minha voz tá muito oral, tá? A mãe tá saindo, aberta demais. Então tá bom, tá aberta demais, então deixa eu cobrir com a orofaringe mesmo, para ela parar de ficar assim, ou abaixar a laringe, entendeu? Tudo isso tem que ser combinado com o professor, e o professor tem que encontrar a sua identidade vocal, tá bom?